Capítulo 680, Invertendo. Contra-ataque. Lute de volta. Se você quer viver, revidar é a única opção. Na praça, as elites de classe Lua da Aliança Caça ao Dragão ficaram chocadas e assustadas. Eles gritaram um com o outro e estavam em uma bagunça completa. No entanto, os animais demoníacos no ar estavam cuspindo energias poderosas neles, e eles tiveram que se defender de alguma maneira. Quando alguns deles não foram cuidadosos, vários animais demoníacos atacaram ao mesmo tempo e os puxaram para o ar. Depois de alguns segundos rasgando e mordendo, eles foram transformados em pedaços, e sua carne, órgãos e ossos caíram do céu. A cena foi realmente horrível. Sentada no trono do caos, Angela olhou para baixo e viu tudo, e ela parecia um pouco perturbada. No entanto, ela não disse nada para detê-lo no final. O que aconteceu hoje à noite enfureceu Angela, que geralmente era pacífica e calma. Era muito raro ela ficar com raiva. Portanto, ela comandou as bestas demoníacas e matou os inimigos cruéis sem piedade. Ah! Vamos lá! Nenhum desses bastardos pode escapar vivo. Drogba riu enquanto balançava o enorme escudo colisão sagrada e correu em direção aos mestres atordoados da Aliança Caça ao Dragão como um tornado laranja. Morra! Quem se atreve a atacar Chambord pagará com a vida. Lampard saltou no ar e se transformou em um grosso relâmpago. Mesmo se movendo depois de Drogba, ele chegou aos inimigos primeiro. Quando o relâmpago brilhou, o príncipe Simon de Marcy e o príncipe Sark de Maze, que eram os mais fracos, mas também os mais arrogantes, foram transformados em dois pedaços de estátuas parecidas com carvão depois que a energia elétrica passou por eles. Até manchas de fumaça preta saíam deles. Mate esses bastardos. Nós os tratamos com hospitalidade e respeito, mas eles são apenas lobos cruéis que são gananciosos e perversos. Que eles experimentem a raiva dos chambordianos. Pessoas como Pierce, Seth, Oleg, Robin e Kasia rugiram e liberaram instantaneamente seu poder. Não havia necessidade de esconder suas forças agora, então todos eles convocaram as armas de combate de alto nível que Fei lhes deu. Suas habilidades de combate dispararam e eles correram para os inimigos da Aliança Caça ao Dragão sem piedade, como tigres em rebanhos de ovelhas. Depois deles, os mestres do Santuário do Traje Negro e as elites da classe Lua das famílias dos guerreiros idosos também avançaram. Com a vantagem, as pessoas que estavam do lado de Chambord se sentiam confiantes e seu moral era alto. Portanto, eles foram capazes de esmagar seus inimigos facilmente. Ao mesmo tempo, Torres e Akinfeev, ambos muito bonitos, já liberaram suas energias guerreiras. Quando as chamas de energia guerreira os envolveram, eles carregaram seus arcos e dispararam flechas mágicas letais. Como as nuvens negras de tempestade, flechas que pareciam pingos de chuva foram lançadas. Os dois jovens loiros e bonitos eram mestres em arco e flecha. Mesmo que eles disparassem flechas com os olhos fechados, eles ainda poderiam acertar seus alvos com precisão. Portanto, o sangue dos inimigos foi derramado e ninguém estava mostrando misericórdia. Uma batalha sangrenta e caótica finalmente aconteceu. A força de um grupo estava crescendo enquanto o poder do outro continuava em declínio. No momento, o poder de Chambord estava muito além da Aliança Caça ao Dragão. Com o reforço das bestas demoníacas no céu, houve mais que o dobro das elites da classe Lua do lado de Chambord em comparação com os invasores. Uma enorme mudança aterrorizou os mestres da Aliança Caça ao Dragão, e a morte de seus companheiros diminuiu sua moral. Eles não puderam dar tudo de si durante as batalhas, e alguns deles até se viraram e tentaram fugir. No céu, o bispo Senshi da Areia Vermelha não podia acreditar em seus olhos, e seu rosto se contorceu sem parar. Neste momento, ele ainda não estava disposto a aceitar o que estava vendo. O que você acha, Senhor Senshi? Você ainda acha que meu Chambord é um inseto fraco que pode ser pego por você à vontade? Fei não estava tentando agir com nobreza, e ele não ia deixar Senshi ir tão fácil.
Ele ia bater em Senshi violentamente com palavras primeiro e realmente envergonhar esse arrogante bispo do Santuário da Areia Vermelha. Essas bestas demoníacas suprema de nível rei eram todas residentes nativas nas montanhas dos fundos de Chambord. Cada uma delas ocupava o território nas vastas e ilimitadas montanhas e florestas atrás de Chambord, e elas eram o rei de suas terras. Elas não atacavam umas às outras e apenas salvaguardaram seus territórios, e isso já acontecia há vários anos. No entanto, depois que Black avançou em reinos, liderou os 3 jovens dragões e vagou pelas bordas das montanhas de trás. Eles começaram a gostar de lutar, e eles foram desafiar as bestas demoníacas supremas de nível rei que possuíam grandes territórios. No começo, eles venceram a maioria das lutas e perderam apenas alguns, e gradualmente conseguiram uma taxa de vitória de 100%. Quase todas as bestas demoníacas supremas de nível rei, a 500 km de Chambord, foram derrotados e aterrorizados por esses 4 forasteiros. Depois de mais de meio mês, essas bestas demoníacas supremas de nível rei foram espancados repetidas vezes, e eles tiveram que se render a Black e aos 3 dragões, aceitando-os como os verdadeiros governantes da região selvagem a 500 km de Chambord. Tudo isso era desconhecido para Fei antes. Fei correu para eles quando esses 4 animais estavam voando nas florestas e montanhas com seus subordinados há alguns dias, e ele aprendeu sobre tudo isso. Naquela época, o rei estava sem palavras e não sabia se deveria rir ou chorar. No entanto, desde que ele viu que as bestas demoníacas suprema de nível rei foram todas treinadas por Black e os 3 dragões estavam organizadas como uma tropa militar, ele subitamente teve a ideia de construir uma legião de bestas demoníacas supremas de nível rei. Havia muitas bestas demoníacas supremas de nível rei nas montanhas de Chambord, e havia muitos segredos. Se Chambord pudesse realmente formar uma legião de monstros demoníacos, o reino seria quase invencível na região. No entanto, Black e os 3 dragões não eram fortes o suficiente, e conseguir mais de 20 bestas demoníacas supremas de nível rei sob o domínio deles era o seu limite. Depois disso, Fei de repente pensou na habilidade inata de Angela de se comunicar com bestas e animais, e ele percebeu o poder disso. Portanto, ele roubou Angela de Chambord por trás das costas de seu futuro sogro e tentou ver se sua habilidade inata funcionaria. O resultado do teste surpreendeu Fei. Ele não esperava que essas bestas demoníacas, ferozes e poderosas, agissem como gatinhos fofos na frente de Angela, e eles se comportaram muito bem. O que foi interessante foi que quanto maior o nível de bestas demoníacas, mais inteligentes eles eram, e mais obedientes e domados eles estavam na frente de Angela. Parecia que eles eram os súditos leais de Angela, sua lord. Com a ajuda secreta de Angela, esta legião de Chambord foi rapidamente formada. Em poucos dias, a legião ficou bem treinada, e as bestas demoníacas supremas de nível rei escutaram Angela, Black e os 3 dragões. Este foi o primeiro show da legião da besta demoníaca, e foi chocante. Todos ficaram sem palavras.